Amém. Glória a Deus por isso. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui reunidos mais um dia para fazer um culto de uma palavra de reflexão, nessa manhã. Que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 9, verso dos 11 ao 13. Livro de Mateus, capítulo 9, versos do 11 ao 13. E diz assim: E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicano e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Louvado seja Deus. Observe que coisa maravilhosa essa palavra, Você vê, o que era o fariseu? O fariseu era uma religião da época, O fariseu, ele era um cara que entendia da palavra, conhecia a lei toda, de ponta a ponta. Se sentasse com o fariseu para conversar sobre a lei, o cabra conhecia todas as leis. Lei de Moisés e todas as suas ramificações. Entretanto, era um cara que normalmente ele conhecia, mas não praticava. Tinha conhecimento, mas não tinha prática. Conhecer não é o suficiente. Sabia toda a letra, Pois é, sabia toda a letra, mas estava morto espiritualmente. Porque o texto bíblico diz que a letra mata e o espírito vivifica. Não que a pessoa não deva estudar, claro que não é isso que o texto está dizendo. Mas tem que ter equilíbrio entre a graça e o... Porque o Pedro disse, cresça na graça e no conhecimento. Tem que crescer nas duas coisas. Tem que estudar, tem que buscar, tem que se inteirar das coisas de Deus, dos estudos fora. Lembrando sempre que todo estudo externo gira em torno do estudo interno. O que quer dizer isso? Que tudo que existe fora gira em torno da Bíblia. Eu estudo fora, mas se o que eu estudar fora ele não estiver em acordo com aquilo que está escrito, ou estiver descontextualizado, eu tenho que rejeitar. Porque o meu manual da vida é a Bíblia. Aí a prova que eles não tinham entendimento espiritual e apenas da lei, ou seja, um entendimento superficial, e é a pergunta que ele faz aos discípulos: vem cá, por que come o mestre de vocês está comendo com publicano e pecador? Quer dizer, o que eu entendo com isso? O fariseu entendia que ele não era pecador. Primeiro ponto para a gente identificar um fariseu: o cara que se sente melhor do que os outros. O cara que fala como se ele estivesse no centro de todas as coisas. Por que o seu mestre como com publicanos e pecadores? Então ele não era pecador. No pensamento dele, não. E o publicano naquela época era tido como ladrão, Porque era quem cobrava os impostos. Então quase todos os publicanos, ainda que ele não roubasse, todos entendiam que ele era ladrão, porque a maioria roubava. Então era difícil de eles entenderem ou de aceitarem e dissessem: não, esse aqui não rouba não. Então eles generalizavam. Então ele estava dizendo: eu não sou nem ladrão e nem pecador. E o seu mestre, como que esse povo que é ladrão e pecador, ele se sentia melhor. Na cabeça dele ele não era pecador e na cabeça dele ele não roubava. Hipócrita, mentiroso, pecador. Então o publicano, o fariseu, nós identificamos quando ele fala da pessoa que está à sua volta como se ele não cometesse nenhum tipo de falha, nenhum tipo de erro. Mas era pecador da mesma forma. Naquilo que eu não erro, o outro erra. Naquilo que o outro erra, naquilo que o outro acerta, eu erro. E tem coisa que eu não faço, mas outro faz. Tem coisa que o outro faz, não faz de errado, mas eu faço. Então ele não se E isso nós ainda estamos sobre a terra. A gente só não tem pecado é lá no céu. Quando a gente aceita Jesus, a gente está livre do peso do pecado e não da presença do pecado. Mas temos que fugir da aparência do mal. Mas o pecado é presente em nossas vidas. Ele não pesa mais sobre os nossos ombros, porque Jesus levou sobre ele. Aí a gente, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A gente caminha em direção ao céu. Então ele se colocava melhor do que todo mundo. Porque o seu mestre, o que prova que eles não aceitavam Jesus como mestre. Eles não aceitavam Jesus como mestre. Porque ele disse que é o seu mestre. Ele não aceitava Jesus como Senhor. Entendia que eles não eram pecadores.
e entendia que os outros roubavam, mas ele não. Traduzindo, o fariseu estava no topo da cadeia alimentar. Era o bom. Era melhor até do que Jesus. Você está entendendo a colocação? O fariseu se colocava melhor do que Jesus. Por quê? Porque ele comia só com gente grande, gente da alta, doutores da lei, sacerdotes, enquanto Jesus ficava lá com o pequenininho. E isso eles perguntaram aos discípulos, segundo o texto diz. Hã? Não fazia acepção. Não. Não faz. Exatamente. Aí ele diz, Jesus não estava com eles porque eles não queriam Jesus. E a prova que eles não queriam Jesus tem muitas na Bíblia. Mas essa aqui é uma prova. Eles botaram Jesus para fora, que nem o texto de Apocalipse no capítulo 3, que estou à porta e bato. Tá do lado de fora. Jesus estava dentro, mas eles botaram para fora. Jesus ficou aguardando a hora de entrar. Só que tem um tempo. Jesus não vai ficar o tempo todo na porta esperando, não. Uma hora Jesus vai embora e vai levar os seus. E quem não abriu a porta vai ficar. Louvado seja Deus. Jesus tem misericórdia de nós. Aí eles perguntam aos discípulos. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu. Eles não tiveram coragem de falar com Jesus, porque sabia que Jesus, a resposta era direta. Perguntaram aos discípulos, porque sabia que os discípulos ainda estavam aprendendo, por isso que eles eram discípulos. Quando os discípulos já não estavam mais como aprendizes, eles se tornaram apóstolos. Então, observe, eles não entendiam que Jesus era mestre deles. Ó o fariseu, ó um laço do farisaísmo. Não aceita Jesus como mestre, entende que não é pecador, entende que eles não fazem nada de errado. Esse é o traço básico do publicano. E debate com pessoas que não têm tanto conhecimento. Porque o fariseu, ele conhece alguém que sabe o que tem entendimento. Aí o que ele faz? Jesus ouviu o que ele perguntou e respondeu. Jesus não esperou a pergunta chegar até ele. Porque o fariseu estava jogando conversa fora. O que ele disse? Não necessitam de médico. Os que estão são. Mas os enfermos. Jesus respondeu em cima do que a gente está falando. Vem cá, você não é o bom? Vem cá, vocês não estão em perfeição de estado? Vocês não são pessoas que andam sem pecado? Não têm o autoconhecimento da lei? Então vocês não precisam de mim. E a prova que eles não precisam, que eles achavam que não precisava de Jesus, era a forma que eles responderam. É o seu mestre. O seu mestre está com pecadores. Se o mestre não ficava com eles, logo eles não eram pecadores. Com gente normal. Eles não se sentiam normais. Eram os bambambam. Aí Jesus deixa claro, olha, vocês não precisam de mim. Porque vocês estão são. Vocês não se sentem são? Não estão saudáveis na aparência? Um bando de sepulcro caiado, né? Não estão saudáveis na aparência? Então vocês não precisam de mim. Agora, os doentes precisam. Os enfermos precisam de mim. Quem tem uma postura como essa, critica todo mundo, bate em todo mundo, sabe de tudo, ninguém sabe de nada, é o poderoso, é o grande. Não se preocupe, é a parábola do joio e do trigo. Isso, forte, viu? Não se preocupe, sabe por quê? Vai crescer junto. O trigo prega, o joio também prega. O trigo canta, o joio também canta. O trigo comanda a igreja, o joio também comanda a igreja. Agora, na hora da colheita, um vai ser lançado por celeiro e o outro vai ser lançado no fogo. Aleluia. E quem vai fazer essa colheita é o próprio Deus. Glória a Deus. É o Senhor da ceifa, é Ele que vai vir colher. Parece igual, mas não são. Parece que os dois têm fruto, mas os dois não têm fruto. Aí Jesus continua dizendo: ide, pois, e aprenda o que significa. Essa é a chave do Evangelho. Jesus está dizendo, olha, sabe o que é o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho? Vá e aprenda. Eu quero é misericórdia e não a sacrifício. Por que Jesus falava isso? Porque a misericórdia para os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, os escribas, era o povo chegar lá com sua pombinha, com seu carneirinho, para poder fazer a oferta. Fez a oferta, tá tudo certo. Resolveu tudo. Só que o problema é esse. Jesus está dizendo, olha, eles estão colocando o sacrifício acima da misericórdia. Não adianta eu jejuar 3 dias seguidos, não adianta eu jejuar uma semana, 15 dias, e na hora que meu irmão precisar de mim, eu não estender a mão para ele. Eu dizer que não posso ajudar, eu mentir. Não adianta eu dizer que eu ler a Bíblia 3, 4 vezes, saber onde está versículo por versículo, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, conhecer tudo do Evangelho, tudo da lei, tudo de Jerusalém, tudo de Israel, conhecer tudo de uso e de costume, conhecer também da doutrina do meu ministério, e não praticar misericórdia. Eu quero é misericórdia.
Não adianta dizer que sabe, que é, que faz, que acontece, e na hora que alguém precisa que estenda uma mão, não, eu não posso, eu não tenho, eu só tenho para mim. Hipócrita, egoísta, egocêntrico. Jesus chamou abertamente essas pessoas de hipócrita. E que a gente não venha cair nessa mesma armadilha em nome de Jesus. Ele diz, porque eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecador. Ele veio chamar quem precisa. Você precisa? Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós todos precisamos de Jesus, mas nem todos reconhecem que precisa de Jesus. É por isso que muita gente diz, Deus está comigo. Jesus está comigo. Jesus está... Agora a pergunta é, e você está com Jesus? Porque o que identifica que eu estou com Jesus é eu seguir os seus caminhos, eu andar na sua lei, lutar para seguir os seus mandamentos. Agora, Deus está com todos, Ele está olhando todo mundo. Jesus está aí para todos. Mas Ele diz na Bíblia, eu estou na porta batendo, eu estou aqui, mas estou do lado de fora. Eu não estou morando no seu coração. Então a pergunta não é se Deus está comigo, a pergunta é se eu estou com Deus. E o fariseu estava sem Deus. Deus estava lá para todos, mas ele não estava com Deus, o fariseu. Porque ele se sentia poderoso, ele se sentia não pecador, ele se sentia correto, ele se sentia certo, ele se sentia são, ele se sentia perfeito. Aí Jesus chama ele de hipócrita. Porque ele vive de aparência. Ele finge ser o que ele não é. Para todo mundo, ele tá bom. Por quê? Porque ele usa a estola sacerdotal, ele usa todo aquele ornamento de sacerdote ou de fariseu comum na religião deles. Ou escriba, era facilmente, naquele tempo, era fácil identificar quem era escriba, quem era fariseu, quem era sacerdote. Eu era sincero com ele mesmo, porque imagina o conflito que é, né? Rapaz, a gente comete uma falha e fica no conflito, imagina. Quem tem ali o conflito. Pois é, interno dele, imagina a luta da carne. Sincero com ele mesmo. A não ser, sabe o quê? Que não tinha mais luta, porque a carne já estava vencida. Ou o espírito já estava vencido, a carne estava soberana. Talvez ele não tivesse mais conflitos. Talvez não tivesse mais conflito dentro dele, porque a gente faz qualquer falhazinha, a gente fica em pânico, querendo resolver logo, porque sabe que o nome de Jesus tem que ser glorificado. Então Jesus só veio para uma classe de pessoas. Sabe qual é essa classe? A classe que precisa dele. Quem precisa de Jesus, ele está. Quem reconhece que sem ele a gente não é nada. Eu reconheço, você reconhece? Pronto. Ele está aqui para nos atender. O próprio Jesus disse aos discípulos, olha, sem mim nada podeis fazer. Se não for eu, não adianta. Então Jesus está dizendo, olha, eu vim para quem precisa. E a palavra-chave do evangelho é misericórdia. Não, e quem exerce misericórdia é quem tem amor. Aí a Bíblia diz, Deus é amor, e quem não conhece o amor? Pronto. Quem não exerce misericórdia não tem amor, e quem não tem amor não conhece a Deus, e agora? Jesus tem a misericórdia das nossas vidas e das pessoas que estão à nossa volta. Porque as pessoas às vezes parecem estar na Bíblia de outro jeito. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas fingem ser o que não é. Vivem de aparência constantemente. Seja na TV, seja no dia a dia. Às vezes está com a vida completamente destruída, mas não tem coragem de correr para os pés de Jesus. Não é correr para o pé do irmão, não. Correr para o pé do pastor, correr para o pé do obreiro. Não, é correr para os pés de Jesus. E dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, fazer que nem a mulher do fluxo de sangue. Olhar e dizer, eu não tenho mais alternativa, meu dinheiro já acabou, eu gastei tudo que tinha, diz o texto, eu estou nas últimas, estou jogado no chão, ninguém pode encostar em mim, eu estou impura, e a minha última oportunidade é essa. Jesus vai passar e eu só tenho uma chance, e pior, se eu tocar eu morro. Se eu não tocar eu não morro, porque a lei dizia que a mulher nesse processo de sangramento não pode tocar em ninguém e nem em nada. Ela pensou, bom, se eu ficar aqui sangrando eu vou morrer. Mas se eu tocar em Jesus, eu posso morrer também. É a minha última alternativa, chegar diante de Deus como última alternativa, como última chance. Eu não tenho mais nada, não tenho mais pra onde correr. Sabe qual é o problema? As pessoas têm pra onde correr. Se apegam a lugares que não é o esconderijo do Altíssimo. Se abraça a coisas que não é a presença de Deus. E aí ficam o tempo todo, alguns fora do Evangelho, vai na bebida, vai na droga, vai... Mas quem está dentro do Evangelho, às vezes não faz nada disso. Tem crente que faz isso. Mas às vezes não faz isso. Aí fica se apegando o quê? No curso de teologia, fica se apegando numa faculdade, fica se apegando no conhecimento, fica se apegando na experiência que tem de 20, 30 anos de igreja. Mas só que para Jesus, quer ver uma coisa? Se eu tiver 1 milhão de seguidores no Facebook, para Jesus quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Se eu tiver 1 milhão de seguidores no Instagram, não quer dizer nada. Se eu tiver 1 milhão de seguidores, 1 milhão de gente na igreja, eu sou pastor e tenho 1 milhão de crentes na igreja, para Jesus quer dizer alguma coisa? Porque que adianta ganhar o mundo?
Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Não adianta eu ter resultado e não ter fruto do Espírito. Então o fariseu, ele tinha resultado diante da sociedade, mas ele não tinha fruto dentro dele. Nós temos que buscar os frutos diante do Senhor, correr para os pés dele. A mulher do fluxo de sangue é isso. Sabe o que é a mulher do fluxo de sangue? Uma igreja que sangra. Uma igreja que sangra, mas não tem coragem de tocar em Jesus. E no momento que a igreja que está sangrando, que está sofrendo, que não tem mais nada, que não tem mais caminho, que não tem mais o que fazer, que não tem mais uma chance, ou que não tem mais oportunidade, a última chance é tocar na bola, tocar em Jesus para poder mudar, para poder o sangue estacar, para poder ter paz, para poder ter esperança, para poder ter liberdade, aí as coisas mudam. Aí vai sair de Deus o dom, que é a virtude. Aí a igreja será curada, a igreja será sarada. Sabe por quê? Igreja sou eu, igreja somos todos nós. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Deus, nós te exaltamos. Glorificamos ao Senhor por mais essa oportunidade, Deus. No livro de Mateus, nesse capítulo abençoado, Deus, que nós temos lido aqui neste lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Deus, porque o Senhor tem nos tomado diante da sua presença e tem nos dado essa chance. No livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 11 ao 13, o Senhor nos deu uma aula do que é que o Senhor quer e qual é a chave do Evangelho. A chave do Evangelho é a misericórdia. E só tem misericórdia quem tem amor. Louvado seja Deus, porque o nosso exemplo é o Senhor. Ó Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, perdão, Deus, porque muitas vezes temos feito isso, Senhor. Temos caminhado nessa direção. Mas o que eu exalto, Deus, eu glorifico, é que o Senhor ainda fala conosco e ainda nos dá a oportunidade de retornar de onde caímos para caminhar diante da sua presença. Ó Deus Santo, toma-nos, Senhor, diante da sua presença. Abre os nossos olhos, nos dá discernimento, Deus, para a glória do teu nome, para termos oportunidade, Senhor,